palmeirense. O Palmeiras finalmente fez a mídia se calar. Estavam falando, enchendo o saco, até mentindo, os caras estavam distorcendo a realidade aí para tentar implantar uma crise no Palmeiras, falando que o Palmeiras estava 8 meses sem ganhar no Allianz Parque, absurdo. Mas a gente ganhou bem do Atlético. O André Galvão vai falar, ele fez uma análise aí dessa partida. Além disso, tem repórter da PAN também na jogada. Rica Perrone vai dar as caras. O Rica Perrone está sempre analisando os principais jogos aí do futebol do Brasil. E a gente vai ver a análise do Rica Perrone. Mas, antes de tudo, o que o Benja falou desse jogo do Palmeiras, hein? Vamos ver a opinião aí do Benjamin Bach. O Benja. Fala, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Que jogão no Allianz Parque. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. E ó, parabéns pro Hulk, hein? Tá louco, que jogador, quase 40 anos, marcou 2 golaços de falta, quase fez o terceiro no último minuto, mas o Everton fez uma defesaça. Futebol brasileiro que tá tão difícil, pegou de falta, o Hulk mandou 2 hoje. Parabéns pro Hulk. E parabéns pro Palmeiras, né? Que o Palmeiras perde jogador toda hora e o Palmeiras se reinventa, o Palmeiras se renova. Hoje já não jogou o Richard Rios, vendido pro Benfica, Estevão foi embora. E o Palmeiras jogando bem, indo para cima. Maurício jogando muita bola. Vitor Roque hoje, apesar de não ter feito gol, jogou muito bem. E o terceiro gol, Rômulo. Querer driblar perto da área, não dá, né? Dá nisso. E o gol foi legítimo, não adianta reclamar não. Vitória incontestável do Palmeiras. O Palmeiras se reencontrou com a vitória jogando em sua casa no Campeonato Brasileiro, 3-2 diante do Atlético Mineiro. E uma muito boa atuação do time treinado pelo Abel Ferreira. Uma das melhores esse histórico recente do Palmeiras. Jogo de domínio do adversário, muita posse de bola no campo de ataque, volume de oportunidades criadas e um placar que poderia até ter sido maior do que os 3-2. Um resultado que até pode dar uma falsa sensação de que foi um duelo apertado ou coisa do tipo, e não foi. O Palmeiras dominou o Atlético Mineiro do início ao fim do confronto. Apenas os 2 gols de falta do Hulk salvaram uma atuação muito frágil do Atlético Mineiro, tanto na marcação quanto na criação das jogadas. O time teve muitas dificuldades para jogar nessa tarde e noite aqui em São Paulo. Do lado do Palmeiras, o oposto. Se analisava muito nesses últimos jogos do Palmeiras uma ausência de eficácia, uma falta de volume ofensivo e até de variações. A gente viu algo muito diferente essa noite por aqui. Uma mudança na estrutura da saída de bola com o Aníbal Moreno entre os zagueiros, muita movimentação nos homens de frente com o Giai e o Facundo Torres fazendo combinações de um lado, Felipe Anderson e Piquerez do outro, o Maurício como meia central, Vitor Roque mais avançado, muito participativo, como tem sido de costume no jogo sem a bola, muito pela característica que tem o Roque, né? Ele é um cara de muita explosão, muita força, pressiona muito bem os adversários. No lance do segundo gol, que é um gol contra, tem um movimento muito bom do Roque, né? Ele dá o famoso gato ali na primeira trave para tirar a atenção do marcador, ataca a segunda trave, desvia, acaba não finalizando bem, mas o Júnior Alonso empurra contra. Depois no lance do terceiro gol ele briga para recuperar a bola que vai terminar no tempo do Maurício. Eu acho que o Palmeirense tem várias boas notícias essa noite por aqui. O reencontro com a vitória jogando na sua casa no Campeonato Brasileiro, uma boa atuação do time em linhas gerais e a participação do Vitor Roque, que saiu muito aplaudido pela torcida no lance de gol e também no lance do gol do Maurício, no lance em que ele efetivamente participa, desvia e o Júnior Alonso marca contra, e no lance do Maurício em que ele ajuda a recuperar a bola que termina no gol do camisa 18. O Palmeiras volta a vencer, traz um pouco de tranquilidade para um momento de questionamento, de turbulência, e vai ter um pouco mais de calma para trabalhar nesses próximos dias. Do lado do Atlético, segue uma impressão de que o time do Cuca tem rendido menos do que ele pode em alguns jogos específicos. No meio da semana venceu uma partida até heróica fora de casa, durante muito tempo com um jogador a menos, mas em confrontos maiores, de um nível maior de duelo, o Atlético tem deixado bastante a desejar nessa temporada. Minha diretoria, deu Palmeiras contra o Atlético Mineiro e muito merecidamente. O Palmeiras jogou muito mais futebol, foi muito mais protagonista do jogo e não tem muito o que se destacar pelo bom jogo do Palmeiras, nada de absurdo, nada de espetacular. O Vitor Roque foi muito bem hoje, o Abel continua fazendo seus testes, um jogo joga o Veiga, outro joga o Maurício, tá até encontrar o time ideal. Hoje o Palmeiras jogou um bom jogo, imagino eu que não vai ter cornetagens tamanhas dos que a gente viu na semana passada, mas a destaque do jogo é sem dúvida nenhuma a partida do Atlético Mineiro. Essa é de assustar. O Galo simplesmente não existiu no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele achou que ele ia existir ou que ele ia tentar existir, ele chutou 5 bolas no gol do Palmeiras. 2 foi o Hulk batendo falta e as outras 3 foram
consideravelmente atrás da meia-lua. Ou seja, o Atlético Mineiro chutou de onde dava as outras 3 bolas. Nenhuma vez o Atlético finalizou de dentro da área do Palmeiras. Só o Palmeiras finalizou 6 vezes dentro da área do Atlético Mineiro. Além dos lances de perigo que não geraram uma finalização. Um jogo muito discrepante e muito preocupante para o torcedor do Galo, porque o salário foi pago, as coisas estão certas e simplesmente o Atlético não consegue jogar bola. Jogou no 4-4-2, com o Igor mais para a direita, com o Scarpa mais para a esquerda, 2 atacantes, não funcionou. O 3-2 é um resultado absolutamente mentiroso, porque o Atlético Mineiro hoje deveria e merecia ter saído do Allianz Parque tendo uma lapada de 3-0, simplesmente porque não viu a cor da bola no primeiro tempo e no segundo, quando tentou reagir, não conseguiu reagir. Então, a situação do Atlético é realmente bem complicada, e se você considerar o quanto vale esse time e há quanto tempo esse time está devendo, um futebol já começa a ser realmente algo preocupante. Acho que vai começar a estourar na conta do Cuca, porque realmente o Atlético não tem nada. Até esse momento o Atlético não tem nada. O Palmeiras dominou amplamente o Atlético Mineiro, mereceu a vitória. O jogo do Atlético Mineiro muito pobre, né? Horroroso. O jogo no coletivo não existiu do Atlético Mineiro. E o Palmeiras, hoje o Palmeiras se comportou muito bem defensivamente, né? E ofensivamente também aproveitou melhor as oportunidades. Contou com uma jornada inspirada do Vitor Roque, fazia tempo que não tinha, né? Uma jornada como essa, e o Palmeiras mereceu a vitória. 3-2 para cima do Atlético Mineiro. O Palmeiras que na classificação está na parte de cima da tabela e é onde tem que estar mesmo, mas com um elenco reduzido depois da saída do Richard Rios vai ser difícil para o Palmeiras acompanhar o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na sequência da competição. Mais uma rodada quente do Campeonato Brasileiro, vitória importante do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro por 3-2, venceu por 3-1, o Abel mexeu muito no time. E achando que o jogo estava ganho, e o Hulk, né, na bola parada, o Hulk hoje é diferencial no futebol brasileiro. 2 gols de falta, um desviou no Alan, acabou entrando, que foi o segundo gol dele no jogo, o segundo gol do Atlético Mineiro, e o outro numa cobrança espetacular, a bola faz a curva pro lado de fora da barreira, parecia que ia embora a bola, ela faz a curva e entra no ângulo. O Everton ainda consegue tocar, mas não foi o suficiente. O Palmeiras venceu por 3-2. Olha, eu vou falar para você, talvez a melhor partida do Palmeiras nesse ano no Allianz Parque, viu? Jogou muito bem o time palmeirense, conseguiu essa vitória importantíssima de 3-2, ocupa a 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, só que tem 2 jogos a menos o Palmeiras, 2 jogos ainda pela frente. O Cruzeiro é líder. Que campanha do Cabuloso, Cabuloso vai beliscar esse título, velho. Fique esperto, o time do Cruzeiro está encaixadinho, muito bom o time. Flamengo acabou de vencer a equipe do Fluminense por 1-0, sabe quem fez o gol? Pedro, entrou, 5 minutos depois foi lá e fez o gol que deu a vitória ao Flamengo e coloca o Flamengo na 2ª posição do campeonato. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, o Flamengo tem 30 pontos, o Cruzeiro com 33 pontos na liderança. Bragantino é o 3º colocado com 27, aí vem o Palmeiras com 26, 2 jogos a menos. O Bragantino já tem 15 jogos, o mesmo número de jogos do Cruzeiro. Botafogo vem na 5ª posição com 25, Botafogo venceu o Sport no finalzinho também. O Sport segurou o Botafogo, não conseguiu. O Botafogo conseguiu uma vitória importante. Aí nós temos na 6ª posição Bahia com 25 pontos ganhos, Mirassol em 7º com 21, que campanha bonita do Mirassol, primeira vez na primeira divisão do futebol brasileiro. Aí Fluminense na 8ª posição com 20, Atlético Mineiro na 9ª posição com 20, Corinthians na 10ª posição com 19 pontos. Aí depois você tem Ceará 18, Internacional 17, aí vem Grêmio com 17 pontos na 13ª, São Paulo com 16 pontos, na 14ª, 15ª posição Vitória, 16º Vasco, 14 pontos, aí na zona de degola o Santos entrou, que o Vitória venceu por 1-0 o Bragantino e jogou o Santos por rebaixamento. Então Santos com 14, Juventude com 11, Fortaleza com 11 e o Sport com 3 pontos ganhos de 13 jogos realizados, a equipe do Sport. Muito bem, campeonato pegando fogo. Eu transmiti o jogo do Palmeiras, jogou bem o time do Palmeiras hoje, mereceu a vitória sobre a equipe do Galo. Rodada de meio de semana promete muito, quentíssima. O líder Cruzeiro joga fora de casa contra o Corinthians,
na Neoquímica Arena. Será um jogo assim importantíssimo, tanto para Corinthians quanto para Cruzeiro. Tem Fluminense e Palmeiras às 19 horas, aí tem Ceará, Mirassol, Corinthians, Cruzeiro, Santos e Internacional, Bragantino, Flamengo, Vitória, Esporte, Juventude, São Paulo, Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, Fortaleza, Grêmio e Botafogo, os jogos que acontecerão. É isso aí. Pegando fogo o Brasileirão, e o cabuloso tá demais esse Cruzeiro, hein, gente? E você concorda com o André Galvão? Você concorda com ele? Você concorda? Você escuta aí a Transamérica? Você concorda aí com nosso querido Benjamin Bach, o Benja? Gostou aí da análise do Rico Perrone? Coloque seu comentário aí, o seu ponto de vista, o seu contraponto, a sua concordância. Mais um vídeo pintando na tela, eu aguardando aqui o seu like, a sua inscrição e, claro, o comentário. Avante palestra!